Gênesis 5. Verso 21. Gênesis 5. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Encontraram? Diz assim o texto. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos. E gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Amém? Então a gente quer meditar hoje, nessa quarta-feira de ensino da palavra, sobre que a vida cristã, e eu quero que você guarde isso, a vida cristã é um caminho sem volta. Diga, a vida cristã é um caminho sem volta. Então andar com Deus é um caminho sem volta. Todos que andam com Deus nunca mais voltam para trás. Isso aqui é muito importante você saber disso. Então é um caminho sem volta. Olha, eu quero que o João abra aí, Hebreus 11:5 e leia de novo. Porque nós vamos fazer uma conexão desses dois textos sobre a vida de Enoque. Leia. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não ver a morte, e não foi encontrado, porque Deus o tinha transladado. Porém, antes de ser transladado, obteve testemunho de que tinha agradado a Deus. Então, antes de ser transladado, ele teve o testemunho de que ia agradar a Deus. Enoque aprendeu a amar a Deus por meio das revelações que ele recebera. Não se sabe como, porque o texto não revela. Mas se ele era o sétimo depois de Adão, então ele recebeu pela palavra falada, não é? Pronunciada. Então ele passa a amar a Deus por aquilo que ele ouve. Então a Bíblia relata que são vários os caminhos, e hoje nós temos o privilégio que nós temos a Bíblia, nós temos ensinadores, né? Nós vamos em culto, então a palavra nos é ministrada, a palavra nos é revelada, mas Enoque não. Então ele passa a amar a Deus por aquilo que ele ouve, porque não havia palavra escrita. Mas a Bíblia nos declara hoje, e a gente aprende isso, que há vários caminhos pelos quais a gente pode receber a revelação de Deus. Não é? E aí não precisa inventar caminho. O Júnior acabou de me mandar um vídeo agora, eu cheguei na igreja, não sei se ele mandou agora ou antes, mas eu cheguei na igreja e vi o vídeo. E pastores inventando caminho. O dia que eu inventar um caminho, vocês me chamam no campo, pastor, está inventado isso aqui. Mas você tem que mostrar na Bíblia, né? Não vai falar, tá, o que você acha? Tem que ser Bíblia. Está inventado isso aqui. Então a gente não precisa inventar caminhos para chegarmos a Deus. A Bíblia revela os caminhos como nós chegamos a Deus. E um deles é o Salmo 19. Sim ou não? O Salmo 19. 19:1. Que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Romanos 1:16. Abre aí, Pire. Romanos 1:16 para mim. Romanos 1:16. 1:16. Achou? Não. Romanos 1:16. Encontrou? Leia. Então leia. 1:16.
Isso. Então, então, o Salmo 19 é a palavra, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Outra coisa, Lucas 4:4. Depois alguém acha João 14:26. Lucas 4:4. João 14:26. Vamos? Estudo bíblico é para isso aí, Bíblia. Vocês estão ruins de Bíblia, hein? Pronto. Então o conhecimento de Deus vem pela palavra. João 14:26. Aleluia. Isso. Eu conheço a Deus como? Pelo Paracletos. O Paracletos me faz conhecer a Deus. Quem é o Espírito Santo? Ele me faz conhecer. Então, quando eu leio a palavra, eu passo a conhecer a Deus. Quando eu leio a palavra, eu passo a entender a mente de Deus. Enoque não tinha nada disso, mas ele aprendeu, e ele seguiu, e ele foi achado justo nisso aí. Amém? Vou ler Gênesis 20, verso 6 aqui para nós. Ao que Deus lhe respondeu em sonhos: eu sei que na sua sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te mantive sob o controle para não pecares contra mim, não permitindo que a tocasse. Quando Abraão vai lá para Abimeleque, que é a mulher de Abraão, e Deus se manifesta a Abimeleque. Ou seja, nós podemos conhecer a Deus pela manifestação do seu poder em nossas vidas. Então Enoque, sem dúvida, é sem dúvida um dos profetas de maior destaque em toda a Bíblia. Sabiam disso? Que Enoque é um profeta? Agora, interessante, Enoque começou a profetizar pelo fim. Vamos ver isso na Bíblia? Então, pega a sua Bíblia aí e abra para mim ela em Judas. Acho que é Judas. É Judas? Do João está marcado, ele vai achar já. Quanto que é? Acha aí, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos. Que é Judas, não é isso mesmo? É Judas, está lá em Judas. Eu esqueci o verso, que não tem capítulo, só tem versículo. Leia para mim. Encontrou Judas? Se encontrou Judas, vai saber o versículo. E eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos pelo aparecimento inédito que lhe sucedeu o seu arrebatamento. Encontrou ou não? Achou? E eis que o Senhor vem. Eu não pus o versículo aí, ó. Não, vamos lá. Então vamos para 2 Coríntios, vai. 2 Coríntios 7:1. Leia. É só ler, irmãos. Vai. Leia. Isso. Pronto, é só ler. Depois de Adão dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos. Isso. Continua? Para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, olha só. Judas começa. A pregação de Judas é a seguinte: Judas está vendo o final. Está vendo o final. Judas está vendo a segunda vinda de Cristo. Eis que o Senhor vem com seus milhares para fazer o quê? Juízo. Então ele está pregando numa era, escute isso e aprenda isso hoje. Ele está pregando numa era antes do dilúvio. Nós temos que capítulo? Capítulo 5. Qual é o capítulo do dilúvio? Capítulo 6.
Então aqui, o Enoque, o que Enoque simboliza aqui para mim e para você? A igreja, que será arrebatada antes da grande tribulação. Isso que ele simboliza. Então a vida de Enoque, ela é um desafio para nós, para mim e para você. Por quê? Porque se você começar a ler o capítulo 6 de Gênesis, vai dizer que a mente do homem era continuamente má. Então Enoque estava vivendo na pior geração que já existiu. Tá? Aí o mundo está terrível. Não. Lá atrás. Por que você acha que Deus teve que matar todo, até os animais? Porque o homem conseguiu corromper até os animais. Pensa nisso, irmãos. Os animais ficaram pervertidos por causa do homem. O único ser que não se perverteu foi o peixe, porque o homem não ia mergulhar lá para perverter ele. Mas o homem perverteu tudo. E no meio dessa perversão, tem um homem que viveu 300 anos dizendo: eu vejo o Senhor vindo, com o milhar dos seus santos, para trazer juízo, para mudar a situação. Um Deus que é contra o pecado. Então hoje a nossa vida, nós estamos cheios de desafios. Enoque viveu os seus muitos anos rodeado de violência, perversidade, materialismo, maldade, deslealdade. Veja o que Gênesis fala, 6, 11, 12. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra estava corrompida, pois toda a humanidade havia se corrompido a sua conduta, ou seja, os dias de Enoque eram tão perversos quanto os dias em que estamos vivendo. Por quê? Porque a Bíblia diz, como foi nos dias de Noé. Esses dias vão voltar. A perversão, está voltando a perversão. E é em todos os níveis. E é em todas as classes. E é em todos os ambientes. E infelizmente até dentro da igreja de Cristo. Então ele viu isso aí. E no entanto Enoque conservou no meio de tudo isso, Enoque conserva a sua integridade como um homem de Deus. Aquela situação de trevas foi a oportunidade da luz divina resplandecer mais intensamente na vida de um homem que estava totalmente entregue ao Senhor. Ontem eu fui fazer uma visita e eu disse isso na visita. É fácil ser santo, sabe onde você ser santo? Dentro de uma jaula. Coloca você dentro de uma jaula, cerca tudo em volta e você fica ali dentro. Sem contato com ninguém. Mas eu te digo que ali você não se tornará um santo. Por quê? Porque ali a sua mente vai te trair. Você pode estar num lugar sozinho. A questão é, você ser entregue ao Senhor, começando pela mente. Pela sua mente. Então Enoque estava no meio de uma geração corrompida, mas ele estava intacto. Então eu tenho que viver na região da Califórnia intacto. Eu tenho que ver esse mundo intacto. O que quiser roubar, pode roubar, não é meu problema. O que quiser se prostituir, se prostitua. O que quiser mentir, minta. O que quiser enganar, engane. Eu não. Mantenha a minha integridade. Mantenha a sua integridade. Mantenha a sua fé. Seja um Enoque nesse presente século, porque uma hora Deus vai chamar os Enoques da terra. Se eu e você andarmos com Ele, quando a trombeta tocar, nós vamos se arrebatar. Agora, não quero imitar o mundo. Porque Enoque passa vivendo integralmente. Eu falei, não posso ser esse rapaz aí, não é? Porque daqui a pouco eu vou ter que destruir esse mundo, vou deixar ele aí. Daqui a pouco vai vir o acerto de contas da terra, Deus vai deixar nós aqui? Não. Não, porque guardaste, Apocalipse capítulo 3, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei. Então, apesar de tudo, Enoque servia como profeta de Deus. Prosseguia ao lado do Senhor, divulgando a sua mensagem. Durante 300 anos ele pregou, ou seja, 3 séculos. Irmãos, é muito tempo. É muito tempo sem se corromper. Hã? A gente tem exemplo, às vezes, dos nossos filhos que estão na escola. Voltou às aulas, volta tudo crentinho. Daqui 2 meses está tudo perturbadinho.
Porque a influência do mundo, eles são tão fracos que a influência do mundo consegue atingi-los. Eu fui expulso de sala de aula porque o professor disse, o macaco, né? O Darwin. Falei, professor, o senhor acredita nisso? É a teoria. Então casa com a macaca. E vê se as crianças vão evoluir. Não vai evoluir. Você está expulso. Mas eu falei a verdade. Agora, hoje não. Hoje eles vão injetando na mente dos jovens, né, das crianças na escola, tudo que é lixo. Tudo que é lixo. E hoje a teoria do Darwin nem está mais lá agora, porque também está tão fraca que já se tocaram que não adianta. Agora é outras coisas. Não é? Não binário, trinário, quadrinário, quinqualinário, né, bilionário, sectolanário. Entendeu? E aí vai. Ninguém se define mais. Não, nós precisamos ser os Enoques dessa geração, irmãos. Andando no mundo, no meio, mais santo. No meio de algo corrompido, mais santo. E ser no meio dessa geração, o sal, que não deixa apodrecer. A luz, que não deixa as trevas reinar. Só temos que ser. Aquele equilíbrio. Mas não vão gostar da gente. Não tem problema que não goste. Nós só precisamos agradar a um. Só um. A Deus. Não vão te ligar, não vai dar ibope, vão te derrubar na internet. Eu fazendo uma live, sábado caiu 6 vezes a live. 6 vezes caiu a live. Porque estava falando sobre a responsabilidade da mãe, eu vou pregar isso aqui num domingo, tá? Que foi a fala da live. Da mãe sobre o filho. Que a mãe é que passa para o filho o que o filho vai ser. E o pai é a referência. Você acha que eles querem aprender isso aí? Não, vai derrubar mesmo. Não voltou. Então seja um Enoque. Então durante 300 anos, 3 séculos, é muito tempo. É prova bastante longa. É a intimidade. Né? Essa intimidade vertificou-se tanto que de repente Deus falou, vou pegar ele. Ele estava tão íntimo de Deus, eu vou ter que trazer para cima. A piedade desse homem era coisa preciosa. E esta é a razão que o levou a um nível de relacionamento profundo com Deus. Enquanto andava com Deus, purificava-se de toda a imundícia da carne e do espírito. Então eu não aceito um crente que fala, eu sou crente, mas ele continua imundo. Ele não está andando com Cristo, está andando com um porco. Porque à medida que eu ando com Cristo, eu me purifico. O meu linguajar, a minha mente, o meu coração, os meus atos. Por quê? Porque eu estou... Então, à medida que Enoque andava com Cristo, ele purificava-se de toda a imundícia da carne e do espírito. Hoje eu estava ouvindo Eliseu, como é que chama? Pastor Eliseu Rodrigues pregar lá no Ceará hoje. Né? Pega fogo o Ceará, é o tema, não sei, deve ser isso mesmo. Depois, se tiver algo errado, depois eles falam. Incendiando o Ceará. Está lá 1 semana já. De festa sobre avivamento. E ele disse uma coisa assim, ele falou assim, irmãos, se você não lê a Bíblia, e essa frase é de Lutero, e ele citou que era Lutero, se você não lê a Bíblia no dia, hoje, se tem pessoas que não leram a Bíblia hoje ainda, sinta-se em pecado. Como é que eu falo que eu amo a Deus, que eu sirvo a Deus, e eu não amo a sua palavra? Porque você teve o tempo do Instagram, você teve o tempo do Facebook, você teve o tempo, o que mais tem? Do YouTube, do TikTok. Ele falou isso, do TikTok. E não tem tempo para a Bíblia? Então tem alguma coisa errada. Então a gente quer que Deus venha no sobrenatural dele. Você passou o dia inteiro hoje na carne, o dia inteiro hoje fazendo outras coisas, e aí você chega no culto e fala, Senhor, me abençoa.
E qual foi a parte do dia que você andou com ele hoje? Aí eu andei o dia inteiro. Ou não minta, faça a coisa direito. Então Enoque andou tanto, que ele foi sendo purificado da carne até chegar no Espírito. Coríntios, 2 Coríntios 7, verso 1, vamos ler isso aí. Eu tenho correção, não termino isso tudo. 7:1. Eu não vou ler aqui no estudo porque está em outra versão e aí não. Pronto. Então, quando eu tenho a promessa, eu busco o quê? Eu busco purificar-me da imundícia da carne. E eu me aperfeiçoo na santificação, no temor a Deus. Quando eu tenho temor a Deus, eu procuro santificar-me. Eu procuro policiar-me. Eu procuro, em todo o tempo, estar em vigilância, para que eu não cometa pecado voluntário. Amém? Senão você acaba pecando voluntariamente. Né? Sabendo da palavra e praticando aquilo que a palavra condena, é pecado voluntário. Amém? Enoque, há mais de 5, 6 mil anos atrás, em meio a uma geração decaída, caminhando para a destruição diluviana, podia alcançar tal estado de santidade. Não há razão para que nós, com a Bíblia completa hoje, não busquemos isso. Isso é uma verdade. Ele não tinha a palavra escrita. E ele andou em santidade. E nós que temos a palavra escrita, você entra, hoje, ontem eu assisti o culto do pastor Alisson, em São Paulo. Hoje você tem culto ao vivo na internet, você tem, né? E assista cultos bons, tá? Você tem lá o apóstolo Luiz Henrique, lá do Ceará, culto bom. Lá o da Paraíba, lá o pastor José Luiz, culto bom. Tem gente que não gosta, porque é muito rígido, mas é culto bom, não é o culto do receba, não. É o culto do se converta. É o culto de se transforme. É o culto de se purifique. É o culto de se santifique. Esses são os cultos bons. Para que sejamos arrebatados nos ares, nas nuvens, é necessário que antes tenhamos agradado a Deus como Enoque agradou. Amém? Então, primeira coisa, eu preciso caminhar com Ele. E para caminhar com Ele, eu preciso me purificar. Então, Enoque caminhou com o Senhor. Ele andou com Deus. Né? E nessa andança com o Senhor, ele foi sendo purificado. Porque o seu nome significa em hebraico, instruído. Então, quando eu ando com Deus, sou instruído. Segunda coisa, o seu nome significa iniciado nos ministérios de Deus e dedicado. Então, quando eu ando com Deus, eu me inicio nos ministérios e me torno uma pessoa dedicada. O seu nome significa testificando. Quando eu ando com Deus, eu testifico daquilo que eu ando. A outra coisa, o seu nome significa eloquente. Ele pregou a palavra eloquentemente. A última coisa, o seu nome significa respeito de seu caráter íntegro e conduta ilibada. Esse é o nome de Enoque. É o que significa. Então eu preciso ter isto em mim. Instrução, eu preciso ter dedicação, testificação, eloquência, caráter de respeito, íntegro na conduta. Amém? Aleluia. Então a vida de Enoque é um desafio para mim e para você, que conhecemos a palavra, que temos a palavra escrita em nossa mão. A segunda coisa, Enoque pregou aos seus contemporâneos. O apóstolo Judas, irmão do Senhor Jesus, registra esse momento. E destes profetizou também Enoque. Você já leu aí em Judas 14, 15 nos versos, né? Que o Senhor está vindo com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras impiedosas que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Imagine só, né? Tem muita gente que reclama de Deus. Como é que eu vou reclamar de Deus? Ah, Senhor, o Senhor não... Não, tem coisa que Deus não me deu. E o que eu vou fazer? Eu oro, choro, jejuo,
Faço o voto, não deu, acabou, não tem jeito. Não vou dar. Aí o outro falou, não, então eu estava profetizando aí, ó. Deus já usou e falou que não. Ei, vou fazer o quê? Não tem jeito de receber. Enoque foi o segundo profeta apontado pela Bíblia, ficando atrás apenas de Adão. Não dispunha de prelo para publicar mensagem. Ele não tinha um WhatsApp, ele não tinha um Instagram para publicar suas mensagens, mas anunciava a viva voz a quem quisesse ouvir que o Redentor viria ao mundo como juiz. Então, ele anunciava a palavra. Quantas pessoas nós tivemos a oportunidade de conversar hoje que ainda não conhecem a Jesus e você fala assim, ó, Jesus está voltando. Fala isso, não precisa falar mais nada não. Jesus está voltando. O que você tem feito para encontrar-se com Ele? Então, precisa como Enoque, que viveu de forma de não se corromper, de não andar na impiedade, viveu andando. Mas agora ele viveu pregando a palavra. Falando a palavra. Não é? Então Enoque foi como Adão. Os profetas posteriores de Israel geralmente falavam da bondade e da misericórdia do Senhor. Mas Enoque proferiu mensagem de aviso para os rebeldes da sua geração. Então Enoque teve uma visão, ele passou por cima dos profetas, por cima dos apóstolos, por cima de Paulo, chegou no Apocalipse, em João. A visão que ele teve foi a mais completa. Ele já estava vendo aquilo que estava completo, confirmado, realizado. O tetelestai, acabado. Ele viu o Senhor vir na sua segunda vinda. Com a igreja. Com os seus santos, falou os seus santos aqui? Com a igreja. Então estava dizendo para aquela comunidade que ele vivia, se arrependa, porque eu estou vendo que o Senhor está voltando. Então, igreja, eu quero falar nesta noite, o Senhor Jesus está voltando para nos buscar. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Prepare-se. Esteja preparado, irmão. O apóstolo João falou da alegria das bodas do Cordeiro. Olha só a diferença. Então, João fala das bodas do Cordeiro. E Enoque fala da amargura dos ímpios. Então, um está falando que haverá uma mesa. As bodas. E Enoque fala, haverá uma amargura para aqueles que não receberem o Senhor. Na descrição de Judas a seu respeito, note-se que a sua geração era de gente que só procurava o prazer carnal, vivendo na luxúria, praticando obras ímpias, falando duras palavras contra Deus e naturalmente contra os fiéis. Eram murmuradores contra a revelação divina, queixosos da sorte, culpando a Deus pelos males, o que muitos fazem ainda hoje. Dizem que não temiam o castigo divino e que não precisavam de pregador para os advertir. É a mesma coisa hoje, igualzinho. Tem gente que não quer congregar, tem gente que não quer ser disciplinado, não quer ser orientado, não quer ser corrigido, não quer ser instruído. E existe hoje a igreja sem, como é que é? Os desigrejados. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de templo. Então você precisa de Deus. Porque desde a história, desde o Gênesis 1, Deus estabeleceu regras para o culto. Regras para quê? Para o culto. E o culto ninguém faz sozinho. Pastor, mas eu não sou a igreja? Sim. Você só é a igreja quando nós estamos reunidos. Não existe igreja ambulante. A igreja só é igreja quando ela está em uma assembleia. Então, quando eu estou numa assembleia como hoje, eu me torno uma igreja. Porque a igreja é a união com a comunhão. Se for fácil ficar em casa, eu duvido que, irmão, não existe. É até difícil para quem trabalha em casa. Eu trabalho em casa. Para trabalhar em casa, você precisa ter disciplina. Sim ou não? É fácil trabalhar em casa? Pior. Porque você tem que levantar, você tem que fazer o seu horário. E toda hora tem um distrativo, né? Isso mesmo? Fala. Uma distração. Toda hora. Tem alguma coisa que tira o teu foco.
Agora, imagine você, não precisa de igreja, eu cultuo a Deus em casa. Duvido! Se para trabalhar é difícil, imagine para cultuar. Né? Né? Não é, Simaí? Tem um pedindo para o Simaí, ajuda aí. Está precisando de um pastor lá na casa dele. É que ele quer cultuar em casa. Minha família é grande, eu celebro a ceia para eles. É isso aí, pagão. Né? Não, tem que vir no culto, tem que se submeter. Debaixo de autoridade, ninguém vive sem autoridade. Eu sou pastor dessa igreja, mas eu também estou embaixo de autoridade. Eu tenho pessoas que eu consulto. Quando eu não sei algo do texto, eu estou para resolver algum assunto importante, eu tenho pastores. Tem uma cobertura espiritual, não existe isso não. E essas pessoas aqui na época de Enoque, eles não quiseram ouvir. Não ouvir, Deus é tão misericordioso que Enoque pregou quantos anos? 300 anos. E Noé pregou quantos anos, Noé? 100 anos. Total de mensagem? E ninguém se converteu. 435, né? 465. Ninguém se converteu. Então Deus não teve misericórdia. Quantas vezes Deus fala conosco desse altar? Eu cheguei aqui, ajoelhei aqui hoje, como eu faço de costume, e vou ficar até Jesus voltar, esse costume. Falei, Senhor, eu vou subir aqui, mas não para falar o que eu quero falar. Eu vou subir para pregar só para... Não deixe ninguém subir aqui e falar o que quer falar. Então, quem subir aqui e falar o que quer falar, vai ficar enfermo. Porque isso aqui não é palco, palanque, tribuna. Isso aqui é altar. Isso aqui é o lugar de queimar, da gente queimar, da vontade de Deus ser estabelecida. Eu venho orar aqui porque eu quero subir aqui depois que a cinza for removida. Nós estamos aqui agora queimando. Quando chegar aqui no próximo culto de sexta-feira, eu tenho que orar, Senhor, remove as cinzas do culto passado. Para a gente possa chegar aqui e pregar a tua palavra de novo. E o altar está limpo. Então você que está aí, vai subir aqui, suba com temor. Olha o que Deus quer falar, é o que Deus quer falar, não é o que a gente acha bonito. Nós não podemos pregar o que é bonito. É pregar o que Deus quer falar. E o que Deus quer falar? Ele quer nos tornar os Enoques desta geração, os Enoques dessa cidade, desse estado, desta nação, deste mundo. Homens que vivem no mundo, mas separados dele. Amém? Então o espírito atual do mundo está tão cheio hoje de materialismo, ateísmo, travestido de humanismo, o ensino da teoria da evolução nas escolas, pelo qual o homem teria evoluído do macaco, não é? Então isso tudo é uma rebelião contra Deus que disse, haja e ouve. Tudo isso é uma rebelião contra Deus que disse, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então nós não podemos aceitar isso, né? Tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. A palavra é essa. Então Enoque centrou a sua mensagem na segunda vida de Cristo, deixando para os demais profetas a responsabilidade de falarem sobre a sua primeira vinda, ou seja, né, o nascimento de Jesus, né? Então Miqueias falou do nascimento de Jesus, Isaías falou do nascimento de Jesus, os outros profetas falam do nascimento de Jesus, e Enoque falou da sua vinda. Amém? Terceiro e último ponto, para a gente ir embora. Enoque foi arrebatado ou transladado, não importa como você vai chamar isso, Deus o tomou vivo. Está lá em Hebreus 11:5, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Então eu quero ser arrebatado? Quero não, eu vou ser arrebatado. Mas para isso eu preciso agradar a Deus. E eu agradar a Deus no quê? No que eu vivo, no que eu pratico. Diário, irmão, diariamente. É acordar e falar, Senhor, eu quero te agradar. Eu quero te louvar com o meu corpo, com o meu ser. Aonde eu estiver, que seja para a glória do teu nome. Onde eu estiver, eu quero ser um instrumento do Senhor. Para vidas. Fizemos uma live ontem, né? Aí falar nisso, depois você pega ali, tá? Pega lá.
Depois você, que não sabe o que eu estou falando, entra na live, você vai, não posso falar aqui agora, que nós estamos gravando, né? E está ao vivo ainda. Mas você vai na live de ontem que eu fiz lá. E você vai se assustar. Mas deixa eu contar uma coisa para você que é importante. Hoje, irmão, por isso que a internet é um veículo maravilhoso para levar a palavra. A live de ontem chegou em Israel. E um rabino mandou uma carta. O que me admirou em vocês foi que vocês falaram e tudo que falaram provaram dentro da Bíblia e no Velho Testamento. Ó, estou arrepiado aqui. E se vocês aceitam ser convidados para Israel. Já pensou? Recebi o telefone hoje de manhã. Já pensou isso aí, irmão? Ele mandou traduzir a live para ele. Quando ele ouviu o que estava sendo dito, porque, irmão, isso aqui, apareceu isso aqui numa live, meu filho. O judeu quer saber o que você está falando. E eles falaram, vocês falaram tudo exatamente como é. Aí o pastor me ligou, ó, decora todos os versículos, vai. Mas Deus se agrada. Sabe por quê? Porque a gente vai pregando a verdade e vai corrigindo algumas coisas que a gente, por hábito de não pesquisar, eu mesmo não tinha tentado. Eu já preguei o tabernáculo, já dei estudo sobre o tabernáculo. Isso, e aí você fica meio que, você não faz uma análise bíblica do que às vezes é falado, ou o objeto que você compra, ou qualquer coisa que é sendo dito na internet. Porque a gente tem que ser meio bereano lá, que Paulo falou que Paulo ia pregar, e Paulo pregando, e os caras assim, ó. Ok, é a Bíblia. Ok, isso. Entendeu? Quando a gente faz isso e pratica a palavra, a gente passa a ser, então, o quê? Aprovado por Deus para ser arrebatado. Aprovado para entrar no céu. Então, Enoque andou tanto que ele recebeu a aprovação. Então, não foi um dia. Isso também é para nós, tá? Que nem um dia, glória a Deus, vem descer. Não, irmão. Para com isso aí. É constância. Vida espiritual constante. Orou um dia, 1 hora, levanta achando que é super-homem. Estou cuspindo fogo. Você orou 1 hora em 10 anos. 10 anos você orou 1 hora. Você tinha que orar 1 hora, era todo dia. E 1 hora é para o crente que está começando. Para pastor, presbítero e etc., é maior. Evangelista, a carga tem que ser maior. Você olhou para ele, João? Por que você olhou para ele? Nada, só estava olhando para a parede? É para cima. Sabiam disso? Que oração de 1 hora para crente? Que está se convertendo? Quer um exemplo da Bíblia? Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos estavam lá, eles estavam se convertendo. Porque eles converteram de verdade, Atos capítulo 2, verso 1 em diante. Não podeis orar comigo pelo menos 1 hora, pelo menos é no diminutivo, não está falando que, né? Pelo menos, o mínimo, pelo menos 1 hora. Então precisa ser aprovado. Se fosse difícil nada, irmão. Olha aqui, hoje eu cheguei aqui, estava abarrotada essa igreja aí, eu não sei que os crentes da nossa igreja vêm no culto de quarta, que está cansado. Porque se os caras ali vêm, e ali cabe 500 pessoas. Não tem lugar para vocês estar aqui hoje, de novo. Toda quarta, todo domingo. Eles estão abarrotando o Libabel. E nós? Eu já tenho um dia cansado. Eles não cansam, cara. Eu vou lá perguntar qual que é o segredo para não cansar.
Porque a gente cansa. E qual que é o segredo? Que ele chega tão cedo num culto, de meio de semana. Que se chega aqui 7 horas, está cheia a igreja, que hora que vem para o culto? Vou botar o culto de quarta às 6 da tarde agora. Fazer esse teste. Talvez é o horário das 8 que nos deixa meio fraco para vir para o culto. Botar às 6 na quarta. Às 7 na sexta. E às 8 no domingo. Acaba a igreja. E aí nós dizemos assim, eu amo a Jesus. Ama nada. Eu amo. Eu amo. E amo muito. Amo muito. Fico doido. Apaixonado. Então, você me disse, então eu quero ser arrebatado. Eu quero subir naquele dia. Porque Hebreus fala que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é o galardoador dos que o buscam. Então, Ele me galardoou. Então, eu vou buscá-lo, vou acreditar nele, vou adorá-lo. Eu creio que Ele existe, eu creio que Ele responde, eu creio que Ele dá vitória. Então, Enoque acreditava nisso, ele pregou 300 anos, sabendo que a recompensa ele ia receber. Eu termino com essa ilustração. Enoque saindo de casa, pensa nisso. Pensa nisso, igreja. Enoque saindo de casa naquele dia de manhã. Ele disse para a esposa, estou indo. Para os filhos, estou saindo. Estava indo para o trabalho normal, a vida normal dele. Eles eram agru. Estou indo, tá? Amém, pai. Benção, pai. Deus abençoe. Baby. E foi para o trabalho. Foi para o trabalho. Voltou? Porque ele foi andando. Daqui a pouco ele não estava mais andando no chão. Estava andando para cima. Diz a Bíblia que ninguém mais o viu. Porque ele alcançou. Ele agradou a Deus. Então eu quero viver de tal forma que se um dia... Eu até estava falando esses dias também que eu passei a turbulência vindo de Atlanta, aquela turbulência e tal, no avião. E eu abri o olho, olhei assim e falei, não vou morrer hoje não. Não tem anjo dentro do avião? Se tivesse um anjo também, eu já ia correr pular nele. Falei, vai me agarrar aqui. Pô. Entendeu? Deixa eu aqui não, que vão cair não. Eu falei, baby, não vai morrer não, porque o anjo não chegou ainda. Então a gente tem que ter essa certeza de que se chegar a hora, eu tenho agradado a Ele. Porque a vida cristã é uma vida sem volta. Palmas para Jesus. Amém? Então fique de pé, nós vamos ofertar. Embora jantar hoje aquele hambúrguer, hein, João? Eita, é hoje, hein? Você crê que é hoje, João? Eu estou com vontade de comer hambúrguer hoje, querido.